Essa semana está sendo relembrado os ataques das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, que aconteceram há 78 anos atrás, em 1945. E tem o filme do Oppenheimer, tantos e tantos acontecimentos que relembram esse momento triste, né, da história humana, porque realmente é algo horrível jogar uma bomba em outro país, mesmo que esteja em guerra, né? Ainda mais num lugar pacífico, onde não tinha soldados. Então, o tema do vídeo de hoje é basicamente, putz, será que fazia algum sentido jogar uma bomba no Japão para fazer ele se render? E a resposta direta é, não fazia sentido, o Japão já iria se render. Esse é o grande ponto. Porque é falado no filme do Oppenheimer, isso aqui nem é spoiler, e é a narrativa, vamos dizer assim, é a explicação oficial que as bombas foram jogadas no Japão para fazer com que ele se rendesse. Essa é a explicação. Então, se ele não jogasse a bomba, teria uma guerra entre Japão e Estados Unidos e isso levaria a mais mortes. A bomba matou muitas pessoas, só que a guerra entre Japão e Estados Unidos mataria mais ainda. Então a justificativa era: a bomba foi ruim, mas tirou menos vida, matou menos pessoas. Então foi menos pior do que a guerra. Só que o grande ponto, mas muito importante, é que, na verdade, essa é uma justificativa um pouco superficial, porque os documentos históricos, todas as fontes históricas que eu vou colocar na descrição, mostram que o Japão já estava para se render. O Japão ele já tinha a intenção de se render, e a única coisa que impedia a rendição do Japão é que eles queriam uma rendição, uma negociação na rendição, para que o seu imperador Hirohito não fosse acusado de crimes de guerra. Esse era o grande motivo que impedia uma rendição do Japão. Mas não é só isso. O Japão queria uma negociação. Mas tá, se o Japão só queria que o imperador não fosse acusado de crimes de guerra, por que então não houve a negociação? Não houve essa rendição do Japão? Porque dos Estados Unidos, eles tinham uma prática na guerra que era a rendição incondicional. Isso significa que o outro lado, o lado perdedor, aceita a derrota sem nenhuma negociação. Ele é o perdedor e não tem nada a exigir. Não tem negociação com o perdedor. Então, tudo que seria proposto só de um lado. Então, por isso que o Japão não quis fazer isso. Porque se só de um lado ia propor as consequências, ia propor o que ia ser feito, então eles poderiam punir o imperador japonês por crime de guerra. Então era isso que impedia a negociação. Tanto que a rendição incondicional ela é considerada humilhação para os países que aceitam. É considerada a derrota completa, uma derrota devastadora. Então a própria prática de rendição incondicional é conhecida por prolongar demais a guerra. Porque pensa assim, putz, se eu perder, eu não vou ter nenhum direito respeitado, no máximo direitos humanos. Talvez a nação perca os seus territórios. Então continua na guerra. Ruim de qualquer forma, sabe? A rendição vai ser tão ruim quanto a derrota. Então a única alternativa é continuar lutando. E mais ou menos essa era a lógica do Japão. Mas existem documentos históricos que provam que o Japão, já em maio de 1945, desejava sim negociar uma rendição. Só que essa rendição não aconteceu. Justamente por maior motivo, né? O maior obstáculo que impedia essa rendição era a prática dos Estados Unidos de propor só uma rendição incondicional, sem nenhuma negociação com o outro lado. Só que, isso aqui já explica bastante coisa do porquê não era necessário jogar uma bomba no Japão para acabar com a guerra. Não era nem um pouco necessário. Só que ainda existe um outro argumento que mostra que o Japão iria se render sim. Os acontecimentos levavam sim a uma rendição do Japão. E outro motivo que leva a uma rendição do Japão é que logo após o lançamento da primeira bomba, a Rússia declara guerra ao Japão. Porque antes, a Rússia e o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, eles tinham um tratado de não agressão. Quando a Alemanha perde, a Rússia desfaz, a União Soviética desfaz esse tratado e decide atacar o Japão. E o Japão pensa, putz, eu não quero ser atacado pelos comunistas, eu não quero virar
um país comunista, como aconteceu com a Alemanha Oriental e como aconteceu com outros países do leste europeu. Eu quero manter o meu governo, quero manter o imperador, quero manter tudo isso. Então, ele era mais um motivo, mesmo que o imperador fosse acusado de crimes, esse era um motivo muito grande para ainda assim se render, porque eles não queriam que o seu território fosse dominado pelos comunistas, então eles iam se render de qualquer forma. Nesse momento, tudo indica historicamente que o Japão iria sim se render. Então, se o Japão ele não se rendeu porque não teve acordo e a declaração de guerra da União Soviética da Rússia também era mais um motivo para o Japão se render, então por que os Estados Unidos jogou a bomba? Isso se mostra que a bomba levou a rendição do Japão. O Japão ele se rendeu alguns dias depois, não foi imediatamente depois do ataque da bomba. Então, o Japão ele já iria se render. A bomba pode ter até acelerado essa rendição, mas se os Estados Unidos não tivessem a prática da rendição incondicional, talvez o Japão teria se rendido muito antes. Então, o ataque à bomba, a justificativa de evitar uma guerra, não é plausível, e isso tem documentos históricos falando, não é apenas teoria da conspiração. Várias fontes confiáveis mostram que o Japão desejava sim negociar o fim da guerra e negociar uma rendição. A bomba foi sim desnecessária. E para fechar mais ainda esse ponto de vista, é que que é pior no sentido histórico? Uma guerra entre Japão e Estados Unidos, que morra muitos soldados, uma coisa muito triste, que claramente é uma coisa ruim, ou jogar duas bombas que matam inocentes para evitar essa guerra? Assim, o que é pior historicamente? Uma bomba que mata inocentes para finalizar uma guerra, para evitar morte de soldados, ou soldados que lutam, que estão lutando para que inocentes não morram, né? Para que evitar que civis entrem na guerra, né? Então, sabe, eu sei que guerra, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que guerra é a pior coisa que existe. Guerra envolve inevitavelmente morte, e principalmente morte de soldados, mas morte de civis é o que as pessoas, os militares, todo mundo quer evitar de qualquer custo, porque isso é um crime de guerra, é algo vergonhoso, nem tem nenhuma honra, obviamente é uma desonra matar inocente. Então, ainda assim, mesmo que tivesse uma guerra entre o Japão e Estados Unidos para finalizar a Segunda Guerra Mundial, seria menos vergonhoso do que matar inocente, porque matar inocente é uma desonra, é algo absurdamente ruim, uma vergonha, um crime de guerra. Então, mesmo que morresse mais soldados, ainda assim seria menos pior do que matar inocente, porque matar inocente não tem justificativa. Eu sei que soldados também não deveriam morrer, ninguém deveria morrer, porque também não deveria existir guerra, mas putz, guerra já existe, já estamos lidando com a lógica de que a guerra está acontecendo, então é menos pior que morram soldados do que morram civis. Então não existe justificativa para o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Foi um dos piores crimes da história da humanidade que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, infelizmente. Errou feio, sim, não. E nessa semana, já que é a semana que relembra os 78 anos do ataque aos Estados Unidos, é bom para relembrar que, é uma tragédia horrível que nunca mais deve acontecer novamente, e mesmo que os países tenham suas bombas nucleares, que nunca mais eles usem, porque isso é algo horrível, sem justificativa, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem o que vocês acham, deem like. É um tema triste, mas tem que ser falado, até porque estamos na semana que relembra esse ataque vergonhoso.